Saudações autorais, comunidade! Que delícia! Quarto dia de festa. Eu tô muito animada para receber hoje a Simone Catalã. Hoje a gente tem um tema maravilhoso, um tema daqueles que vai mexer com os nossos corações. Olha que surpresa maravilhosa, minha cunhada linda Thelma tá aqui, chegou. Bem-vinda, meu amor. Simone também já chegou, já vou convidar a Simone. Convidar a Simone. Simone já está entrando. A gente estava esperando ansiosas por essa conversa. Você que está acompanhando aí o nosso canal, você tem visto que a gente tem tido conversas maravilhosas aqui. E hoje não vai ser diferente. Seja bem-vinda, Simone Catalã! Obrigado, Cris. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Ai, que delícia! Simone, eu quero dizer para você que eu estou também muito animada com essa nossa conversa em poder divulgar e anunciar para muito mais pessoas todos aqueles momentos maravilhosos que a gente viveu. Você que foi a sua chegada, né, no nosso grupo de escrita, na nossa comunidade de escrita, foi tão bem recebida, as pessoas se conectaram com você. E hoje a gente vai poder comunicar para mais gente o que foi que rolou, o que é isso de dicionário da manhã, como assim reescrever. Porque quando a gente fala em escrever um texto, Madame Paixão está aqui com a gente também, ela está acompanhando a gente todo dia. Beijo para você, Madame Paixão. Quando a gente escuta isso, vamos escrever um texto, já é impactante, né? Por conta da cultura da escrita escolar. O que é a cultura da escrita escolar? É essa que a gente foi alfabetizado, né? E aqui, gente, tudo que eu falar, você não leva para o certo e para o errado. É apenas uma análise linguística, tá bom? Então, a gente estuda lá na Universidade de Brasília que existe uma cultura da escrita escolar em que você é alfabetizado. Você aprende o alfabeto, você aprende a escrever, você é letrado dentro de uma técnica, dentro de uma tecnologia da escrita bem enrijecida, que faz parte da cultura da escrita escolar, e você escreve como objetivo, você escreve para ser avaliado. Você escreve um determinado gênero para uma única leitora, que geralmente é a mulher, que é a professora. Então, toda a nossa experiência de aprender a escrever é baseada num diálogo que é quase que um monólogo, porque você está escrevendo para uma pessoa te avaliar e verificar a sua ortografia, verificar se você está escrevendo de uma forma certa, se aquilo está fazendo sentido, o sentido semântico, né? E não o sentido mais filosófico. E aí é que começa o nosso entrave com a escrita. Porque a gente aprende a escrever pelo não. Não pode sair da linha. Cuidado que essa letra está grande demais. E essa palavra não escreve com X, escreve com C, por exemplo. Né? Então a gente aprende o que não pode ao escrever. Então isso fica registrado em cada célula do nosso corpo. É por isso que a gente vai cada vez menos querendo escrever. A gente não conecta com o encantamento da escrita e com toda a potência que a escrita é. Não, a gente aprende a escrever olhando para a tecnologia da escrita. E as nossas professoras, elas aprenderam assim. Né? Eu não estou aqui falando mal das minhas amigas alfabetizadoras. Inclusive, esse é um conhecimento que a gente vai levar para as escolas por meio do professor. Né? Esse conhecimento de que eu posso ressignificar essa alfabetização e esse letramento, né?
levando a autoria para dentro da escola. E aí, se o escrever já está dentro desse contexto, visualiza a reescrita. Nossa, quando a professora mandava a gente reescrever, Simone. Que saco! E aí que... E é assim até a gente chegar no Caminhos da Autoria, né, Cris? Porque depois que chega no Caminhos da Autoria é um outro mundo que se abre, né? É um brilho da escrita, né? É isso que a gente está fazendo aqui, construindo uma outra cultura da escrita, que é uma cultura da escrita autoral. Mas, quando a professora pedia para a gente reescrever, meu Deus, que saco ter que reescrever. Já foi um parto escrever uma vez, imagina reescrever. Ai, que saco. E reescrever, por que eu tinha que reescrever? Porque estava errado. Porque os bons textos não precisavam ser reescritos, percebe? Então, a reescrita, tanto a escrita de textos na escola, quanto a reescrita, tem esse ranço, sabe? Do que está errado, do que não poderia ter escrito. E hoje, a gente olha o tema, né? O poder da reescrita. A gente vai abordar aqui com vocês hoje uma outra perspectiva de reescrita. Né? A gente tem trazido aqui, ao longo desses nossos encontros, a escrita de si. Né? Esse movimento da autoria, de você pegar de volta a caneta que escreve a história da sua vida e você escolher as palavras que você quer ancorar para escrever o próximo capítulo da sua vida. Então, para a gente escrever é isso. Escrever é criar realidade. E a reescrita, para que é então? Então, antes de apresentar a Simone, eu quero ler para vocês. Vou pegar aqui meu computador. Eu vou ler um texto muito importante para mim, que eu escrevi quando a minha mãe estava com câncer de estômago. E imagina, né? Eu estava naquela loucura com a minha mãe, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo da minha mãe, de estar com ela, né? Pedir licença para estar com a minha mãe. E foi a primeira vez que eu reescrevi, Simone. Foi essa vez aqui a primeira vez que eu reescrevi, usando de fato o poder da reescrita, e eu quero compartilhar com vocês. Esse texto teve mais de 12 mil acessos no Facebook, por conta que o tema é realmente muito importante. E aí eu escrevi assim: o câncer tem um lugar. Numa dessas tardes em que você assiste o sol sumir no meio da dor e escuta sua mãe dizer: "Para que tudo isso, meu Deus?" Você, ao escutar isso, você só pensa em gritar por socorro. Mas quando recebi a resposta de meu pedido, jamais imaginei que escutaria isso. Como assim dar ao câncer um lugar no meu coração? Foi uma das coisas mais difíceis que eu ouvi. A essa altura, eu já tinha entendido que nada pode ser excluído ou rejeitado, mas até o câncer? Isso foi demais para mim. Cresci ouvindo que essa doença tão temida, que matou minha tia Eunice, meu avô Alcebiades, era uma maldição. Uma luta a ser ferozmente travada. Um mal do qual era preciso se livrar o mais rápido possível. E agora? Como olhar para essa doença na minha própria mãe e ainda assim não querer me livrar o quanto antes desse problema? A sugestão da minha professora veio sem manual de instruções. O que tinha era uma voz falando baixinho: dê um lugar para a doença da sua mãe no seu coração. Olhe para o câncer com respeito. Eu fiquei zonza com aquilo. Mas, na prática, o que significaria fazer isso? Me indaguei. Não fazia a menor ideia. O que não podia era me lastimar e nem reclamar do leite derramado. Intuitivamente, eu sabia que, a partir de agora, o câncer faria parte da minha vida e nada mudaria isso. Talvez uma saída seria olhar nos olhos do câncer e dizer: olá, câncer, sei que você está aí e eu te odeio. Ou então dizer: bom dia, senhor câncer, favor queira se retirar imediatamente. Ou então dizer: câncer maldito, por que logo a minha mãe?
Difícil, viu? Esse negócio de dar lugar para coisa ruim, viu? Alguns dias depois do horror inicial, senti que já conseguiria chegar um pouco mais perto do câncer e desconstruir o monstro que eu tinha criado. Era preciso digerir isso de alguma forma. Era hora de chamar o câncer de estômago para conversar. Um tipinho difícil de engolir, mas eu precisava. Eu precisava olhar nos seus olhos e ouvir qual era a sua mensagem. Foi esse o início da minha digestão. Olhar para a minha realidade como é, sem reclamar nem se deprimir. Apenas dizer, ok, constato que a minha mãe está vivendo esse destino e eu escolho respeitar esse destino e amar em cada célula da minha mãe tudo do jeito que é. Você pode achar loucura, mas fiquei bem mais leve assim. Continua doendo, mas olhar a realidade nua e crua te dá uma certa leveza. Quando encaro a realidade, fico adulta e paro de espernear feito criança. Só assim fico livre para escolher com que postura interna vou lidar com isso e de quebra ainda libero minha mãe para seguir no seu próprio fluxo. Eu entendi a mensagem do câncer. Eu entendi a mensagem do câncer quando assumi essa postura de incluí-lo sinceramente no meu coração. Se minha mãe me perguntasse de novo para que tudo isso, minha filha, eu diria a ela, mamãe, o câncer está a serviço da vida, mamãe. Eu vejo você e também vejo o câncer. Tá tudo certo. Quando a doença aparece, já é a cura dando sinal de vida. Então, gente, essa foi a minha primeira reescrita de uma coisa tão difícil. O que é a reescrita que a gente propõe aqui? É você justamente pegar aquilo que te dói. Vou só contextualizar. A gente é um ser de linguagem. Então, tudo o que nos constitui, nos afeta, é uma programação linguística. Começa pela linguagem, na programação linguística, certo? Então, o significado que eu atribuo para cada palavra intensifica a realidade que eu estou vivendo. Então, quando eu me deparei com essa realidade de que o câncer, na verdade, era um amigo. Ele queria trazer uma mensagem para minha mãe. E para minha mãe e para toda a nossa família. Porque quando uma pessoa adoece, você sabe, né? Toda a família adoece. E aí, quando eu entendi que o câncer, na verdade, ele estava trazendo uma mensagem para minha mãe que era a seguinte: Dona Diná, chegou a sua hora de parar de cuidar de todo mundo para você cuidar de você. Senão... E olha que o câncer dela foi no estômago. Então a mensagem era o seguinte: você não precisa mais engolir nada. Você não precisa ser a boazinha. Você não precisa ficar calada. Você pode ser quem você é e você merece se cuidar. Então, quando eu entendi que o câncer estava trazendo essa mensagem, eu consegui acessar essa aprendizagem, agradecer a presença do câncer. Isso mesmo. Agradecer a presença do câncer e compreender qual era o ensinamento que ele estava trazendo para a nossa vida. Então, o câncer, ele foi ressignificado como um mensageiro de vida. Ele não era mais uma doença terrível. Então, tem um livro aqui comigo, que depois eu vou postar para vocês no Stories, que é Doença como Caminho, é o nome do livro. Né? Então, é aí que a gente começa a reescrever as palavras e, ao reescrever, eu me conecto com o aprendizado que aquela palavra está me trazendo, eu reconheço o ensinamento que aquela palavra me trouxe e consigo agradecer. E aí, gente, é leveza, é aprendizado, é outra vida. É outra vida. Então... esse é o poder da reescrita que a gente vai falar aqui hoje. Prepara seu coração, porque a Simone está trazendo fortes emoções para a gente. Ela fez reescritas impressionantes, né, Simone?
Sim, né? E eu acho que, assim, quando eu escuto, né, esse texto seu, o que pulsa muito aqui, assim, no peito, assim, é a gente não estar no papel de vítima, sabe? Você podia escolher, a sua mãe podia escolher de estar aqui naquele papel de vítima, né? Mas, assim, independente do que acontece, né, a gente tem, né, o poder de pegar a caneta e reescrever, né, de uma forma autoral e de uma forma sendo responsável, assim, sabe, pelo seu processo, nem que seja pelo seu processo de cura, né? E aí eu acho que isso é incrível, né? Porque independente do que te aconteça, você tem ainda o poder da escolha, né? É isso, Simone. Você tem o poder da escolha. É isso que a gente anuncia aqui todo dia. E falando em poder da escolha, eu escolho, Simone, apresentar você agora. Simone é CEO da Plataforma do Cuidado, é empreendedora desde criança, gestora na filosofia do cuidado e tem uma história impressionante como gestora de projetos criativos, como gestora na fluxonomia, viajando pelo mundo, de olho nas novas economias, de olho no futuro. Então, a Simone tem uma vasta experiência em relação às novas economias, à economia criativa, ao futuro. E, nesse momento, ela está atuando como gestora da plataforma do cuidado. Simone, eu quero já passar a palavra para você te perguntando o que é a autoria para uma mulher que é empreendedora desde criança? Bem, eu acho que isso, até antes assim de responder a sua pergunta, eu prometo que eu respondo, né? Mas eu acho que às vezes a gente se coloca, né? Como você mesmo diz em outras lives, alguns significados, né? Como o ser, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E esse dia eu escutei uma coisa que me tocou muito, sabe? Que é eu não sou, eu estou, né? Então, já que eu estou com a palavra e já que a gente está falando de reescrita, né? Eu acho que eu vou tomar a liberdade de reescrever minha apresentação. E eu acho que é reescrever nesse sentido, assim, de conectar com o que a gente está no momento e com esses ciclos da vida, né? Então, eu acho que primeiro eu coloco, né, que eu estou aqui em alegria com você, né, com todo mundo que está aqui presente. Queria começar agradecendo aí cada um que está aí presente. Depois falando que eu estou, de certa forma, realizando um sonho de anos, que é de estar conectada aí nesse processo com a Cris Reis, né, essa potência de mulher que emana, né, essa vibração de alma para o mundo, né, e que eu estou, né, na plataforma do cuidado, e principalmente, né, se a gente fala de conexão, e eu acho que o cuidado traz isso da conexão, eu acho que eu me conecto com você no momento que eu falo os sims, né? Então, eu coloco que sim, né, eu posso montar a plataforma do cuidado, que foi um sim que eu falei para mim nesse ano, já que a gente também está falando de reescrever 2021, né? E sim, eu posso estar, né, no projeto de itinerância, experimentando a me construir nas rodas da vida e nas experiências com as mais diversas cidades. Sim, eu posso estar, né, gestora na filosofia do cuidado. E sim, né, eu posso ressignificar e reescrever tudo. E sim, eu posso falar, né, de um pouco do tema de hoje, que eu vou contar daqui a pouco, mas primeiro eu vou responder aí um pouco, né, da sua pergunta. Eu acho que a autoria de ser empreendedor, né, primeiro é você assumir realmente a sua máxima potência, sabe? Porque eu acho que você ser empreendedor é você ser desafiado, né, a cada instante a reafirmar o seu propósito, sabe? É reafirmar o seu propósito de estar trazendo um sonho, né? Acho que todo mundo que começa um empreendimento, ele começa a partir de um sonho. Mas aí quando você começa a construir esse sonho, você é desafiado nas questões administrativas, nas contingências do mundo, você saber escolher o caminho,
porque hoje, né, nesse novo mundo, não existe esse caminho já pré-determinado ou esse planejamento a longo prazo, né? Você não sabe nem como que vai ser o dia de amanhã. Então, acho que é você escolher estar em presença, né, e com o seu máximo propósito, com a sua máxima potência. E então, acho que empreender é uma máxima autoria, né, que é você trazer o que tem de mais belo em você, e quando você consegue isso, os resultados vêm em seguida, sabe? Eu acho que é um pouco isso, a autoria no empreendimento. Nossa, é exatamente isso, Simone. Tem tudo a ver com a sua consciência de ocupar o seu lugar no mundo, ou seja, de criar o seu propósito, porque a gente acha que tem uma nuvem aí sobre essa palavra propósito, né, Simone? Que é como se fosse uma magia, um insight maravilhoso que você vai ter, e você de repente vai acordar, bater a cabeça no chão meu Deus, encontrei meu propósito hoje. E não, propósito é algo que você cria. Você cria propósito a partir dos seus valores, a partir do significado que você vai trazendo para a sua vida. E é por isso que tem aquela expressão, né? Você faz de propósito. Porque você tem uma intenção ao criar aquilo que você está desejando manifestar. E é isso que conecta propósito com a autoria. Porque a autoria é essa construção de uma narrativa sobre você mesma. Porque se você isso é muito legal, né? Tudo é narrativa, tudo é uma narrativa, tudo é uma história que contaram pra gente. Então, se tudo é uma história que contaram, eu posso escrever a minha história, né? E eu acho maravilhoso que o seu nome começa com sim, né? Sim, Simone. Você é um grande sim, Simone. Você é um grande sim. E eu estou muito feliz de poder visualizar esse tanto de sim que você está dando para você nesse momento. Sim. Mas eu acho que essa questão, né, se a gente for pensar, é uma reescrita, né, dessa palavra do propósito, né? É propósito de propósito, né? E eu acho que isso é uma reescrita muito potente, assim, sabe, Cris? Porque, às vezes, né, quando a gente se desconecta, assim, né, e está desconectado, seja na correria do dia a dia, eu acho que até essa pandemia é um momento muito potente disso, de nos trazer para a reintegração, para a reconexão, para se recolocar, né, seja no mercado, ou seja na vida, ou seja em qualquer lugar, porque tudo é integrado, né? Então, eu acho que mesmo quando você está desconectado, sabe, a vida às vezes prega umas peças para a gente para nos reescrever, sabe? Então, eu acho que é um de propósito da vida. Quando você se desconecta, está distante do seu propósito de alma, de vida, de essência, né? A vida dá um jeito de colocar a gente no plumo de novo e falar, vai lá, seja desafiado, né? Esse desafio é para você poder se reconectar. E eu acho que a pandemia traz muito, né, essa oportunidade de a gente olhar, né, para essa dor, porque conectar com o propósito, né, tem essa filosofia da magia, mas muitas vezes é uma magia de dor, de se questionar, de respeitar essa dor, né, assim como, né, você trouxe nesse belíssimo texto aí do início, né, de falar do câncer, né, não tem jeito de você se reconectar se não for na dor, né, e às vezes é mesmo na dor, né, nem sempre é no amor. Então acho que o propósito também é sair um pouco, né, dessa visão assim romantizada, né? Eu acho que um outro sim que eu dei para mim esse ano é de tipo, sim, eu posso quebrar as minhas lentes cor-de-rosas para o mundo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente coloca essas lentes cor-de-rosa, mas eu posso quebrar porque eu tenho um olhar potente de ver o cor-de-rosa mesmo sem a lente, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente pode quebrar as lentes cor-de-rosas que o rosa vai continuar existindo. Mas, às vezes, de propósito, a vida faz a gente quebrar esse óculos.
Sim, ela faz a gente quebrar esse óculos para a gente abrir a percepção. E Sim. abrir a percepção, gente, é devolver a vida para o seu valor máximo. Então a gente não é vítima de nada. Todos os nossos desafios, como você bem colocou, Simone, todos esses desafios, eles nos sacodem para que a gente dê uma acordadinha da nossa distração e volte a se conectar com o que realmente é essencial. E o que é essencial? A vida. Então, se a gente estiver um pouquinho acordado, a gente vai perceber o milagre que é estar vivo aqui agora, o presente que é acordar todos os dias, né? E aí a gente vai conseguindo ler os sinais, a gente vai conseguindo fazer uma releitura do que acontece com a gente. Então, quando você fala que a gente pode quebrar o óculos cor-de-rosa, Simone, é também se afastar dessa ideia de que ou eu sou feliz ou eu sou triste. Ou a minha vida tá maravilhosa ou a minha vida tá uma merda. Ou então, para eu ser feliz, eu tenho que estar namorando com alguém. Para eu ser feliz, eu tenho que viajar uma vez por ano. Para ser feliz, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Né? Então, realmente a gente se aprofundar dentro de nós para ampliar a nossa percepção sobre a gente mesmo e sobre o mundo. Né? Simone, me conta. Eu O que acho assim. te trouxe para o Caminhos da Autoria e qual foi a maior reescrita que você conseguiu fazer? Me conta aí. Bem, eu acho que, né, o que me trouxe para o Caminhos da Autoria foi um pouco do que você falou aí, sabe? Desse aprofundar no aspecto do que é realmente felicidade, sabe? E eu acho que, assim como para diversas vezes, eu acho que esse ano de 2020, né, foi um desafio mundial, né? Não foi só um desafio, né, na minha vida, mas eu acho que foi um desafio mundial. Mas para mim foi, né, diversas questões pessoais e de desafios, e desafio de me reinventar. E aí quando eu vi assim, né, o chamado para escrever 2020 para reescrever 2021, né? Eu pensei, é isso, né? O que eu quero levar de 2020 não é esse peso, né, da dor, e sim é a felicidade da gente se encontrar mesmo na dor. Como que é bom a gente estar com a gente, né, em essência, em profundidade, mesmo estando doendo até a última pontinha da alma, né? Então, acho que eu nunca passei por um ano com tanta dor de alma, né? Mas como também eu acho que nunca foi um ano de reescrever mesmo, sabe? Com a minha máxima potência, né? Com a minha máxima energia, com a minha máxima reconexão comigo, reintegração, sabe? Eu sinto que foi uma reintegração do corpo. E aí eu acho que foi uma reintegração do corpo, porque a gente sente mesmo assim no corpo, né? É uma reintegração assim tão potente que eu vejo que muito, né, até o porquê, né, da palavra que eu resolvi reescrever no Caminhos da Autoria, vem, eu acho, dessa minha reintegração do corpo, sabe? Eu brinco que é como assim, é como se o tapete, né, tudo que você vai ali jogando para debaixo do tapete, alguém trouxe aí também nas últimas lives essa mensagem, né? É como se meu tapete tivesse rasgado. Então, nem que eu quisesse colocar para debaixo do tapete, não tinha mais nenhum fiapo. Então, eu perdi todos os fiapos, mas eu ganhei de novo, né, meu corpo, minha vida, minha presença, minha sintonia, minha essência, conexões, né, com amigos diversos, né? Eu até estava escutando um tempo aí uma música de tipo, pensa nos seus 10 últimos amigos, nos seus amigos de 10 anos atrás, com quantos que você ainda encontra, né? Foi o ano de reencontrar com amigos que tinham 20 anos, que estavam ausentes da minha vida, sabe? Então, eu acho que a vida é isso, né? Se a gente está falando de
celebrar a vida, eu costumo falar que a vida se faz na conexão. Então, foi o ano, para mim, foi o ano de conexão. E aí, quando eu vi esse chamado, eu falei, não, vou me conectar agora com a Cris Reis e vou realizar esse sonho de anos, né? Porque, para quem não sabe, há 6 anos atrás, eu tinha colocado assim num planejamento, sonho conectar com Cris Reis, sabe? E aí a minha vida teve que dar uma reviravolta para falar assim, sim, eu posso conectar com Cris Reis. E aí agora estou aqui, curtindo esse caminhos da autoria, né? Acho que é curtindo mesmo os momentos que foram grandiosos, magníficos, de um coletivo e de uma conexão extremamente profunda. Sim, Simone, sim. E aí eu já agradeço todos os amigos assim, né, que acompanharam toda essa jornada e que estão aqui nessa live para a gente celebrar junto aí todos os amigos de caminhada aí. Vamos ver quem está aqui, Simone. Sai da caixa, vem para a roda, diz que a vida se faz na conexão. M. Borges está aqui. Nossa bruxona Débora está aqui, da Filosofiar. Nossa querida Dani está aqui, falando que lindeza, Simone. Adriana, maravilhosa, está aqui. O Sandro, da produtora Stark, maravilhoso, está aqui com a gente. Ana Lulu Viana, Anjo Helena. Ah, lindona, que bom que você está aqui, Finha. A Guiá Danilo está aqui, Geraldo Coelho, Ju Maci, a Letícia, a Érica, a Thelma, a Rai, a Zezé está aqui vendo a gente, a Lê, Eivi que está aqui, F. Gamonique. Tem uma galera aqui que veio te ver, Simone. Veio nos ver. Veio nos ver. O André também está aqui, de BH. A Rosângela também está aqui. Gente, aperta esse coraçãozinho aí, aperta esse aviãozinho aí, convida alguém aí para assistir essa live agora, porque o assunto tá bom, viu? A Lu também acabou de chegar, sejam bem-vindas. Então, Simone, conta pra gente, qual foi a palavra que você reescreveu? Eu acho que a palavra que eu reescrevi assim, né, talvez foi inclusive, né, a palavra talvez de maior profundidade de dor, né, na minha vida, né? E esse ano, quando tudo, né, mudou, eu senti um chamado muito grande de trazer essa palavra como não só essa palavra, mas essa palavra e essa causa para o mundo, né? Porque às vezes também quando a gente passa pela dor e quando isso não já dói mais, é importante a gente trazer as nossas experiências de vida, né, para curar, né, terminar de curar, né, ou continuar curando a nossa dor no coletivo, na troca e na troca de experiência. Então esse ano, né, eu resolvi trazer, né, à tona como causa mesmo social, uma causa de vida, de caminhada, a questão do abuso e do abuso infantil, né? E eu comecei isso, né, a fazer isso com a escrita. Comecei, inclusive, escrevendo diversos textos, né, de como que foi a minha experiência com abuso. E para mim foi muito mágico quando você pediu para a gente ressignificar uma palavra. Eu falei, é essa, né? E você ainda pediu para a gente fazer em agradecimento, em aprendizado e em um novo significado, né? E aí eu vou ler para vocês, né, a minha reescrita dessa palavra do abuso. Então, em agradecimento, né, abuso, obrigado. Com você, eu aprendi a perceber a minha fortaleza, a conviver com a dor, a ter flexibilidade na vida, a reconhecer a fragilidade da criança, mas também perceber a criatividade que emana. Te agradeço por ter estado presente. Chega a parecer bizarro. Agradecer, mas hoje as marcas impregnadas em meu corpo me impossibilitam a ter a coragem de viver. E sabe por quê? Esse é o aprendizado.
Abuso. A sua existência me impossibilitou hoje acolher a minha dor, com alegria e beleza. Sei que sairei mais forte de todos os momentos e processos que tiver que passar pela vida. Afinal, a sua existência me permite ser forte para, mesmo na inocência, não permitir a sua permanência. E o novo significado. Abuso. Marca profunda de uma não cultura social que deveria ser abolida. Da existência, mas que, após surgida, deve ser acolhida, acarinhada, verbalizada, denunciada, para enfim ser curada. A cura vem com as marcas e com a musculatura adquirida na luta de se manter na beleza da infância. Ai, suspiros, suspiros. Sim. Você não tem noção do que você causou em mim e na nossa turma quando você trouxe essa reescrita. Porque na nossa turma eram 20 pessoas, 2 homens, se eu não me engano, a maioria mulheres, umas 18 mulheres, e umas 4 mulheres tiveram experiência com abuso também. É muita mulher numa turma só que teve essa experiência. E aí você chegou e trouxe justamente uma palavra que reverberava para várias mulheres da mesma turma, inclusive para mim. Então, é muita coragem você trazer essa questão do abuso, que é de tanta dor, que é uma violência tão... não tem nem adjetivos, né? E assim, eu falo dessa violência porque ela já chegou em mim também, na minha adolescência. Então, quando eu escutei isso de você, me deu uma sensação... Sabe qual a sensação que deu no meu coração? Vale a pena. Vale a pena trabalhar, às vezes, 16 horas para sustentar esse trabalho. Para sustentar, não, porque quem sustenta não sou eu. É toda uma egrégora de luz que sustenta esse trabalho. Mas para me colocar como canal para que esse trabalho aconteça, vale a pena, valeu a pena, Simone, porque você conseguir visualizar a oportunidade para curar através da palavra, via caneta e papel, né? Essa dor em você... eu não tenho palavras para dizer o quanto que eu reconheço você, o quanto que eu respeito esse movimento que você fez e o quanto esse movimento, Simone, vai fazer com que muitas mulheres também possam tomar posse de volta do seu próprio corpo, porque essa reintegração de posse do seu próprio corpo, foi isso que você fez. Né? Você tomou posse de novo do seu corpo, né? Olhando para esse abuso de um outro lugar, de um outro jeito, não mais estando tão conectada com aquilo a ponto de você ficar com a cara na dor, sem conseguir sair ali daquele ciclo vicioso, né? Porque aí quando a gente fica ali esfregando a nossa cara na dor, sabe? O que acontece? Você acaba reproduzindo aquela violência. Sem querer, você acaba se submetendo a outras violências também, sabe? Ou então virando um abusador, que é o que acontece com a maioria das pessoas que faz um abuso contra alguém, ele já foi abusado. Por quê? Porque você joga aquilo para debaixo do tapete, fica aquela dor, aquele sofrimento insuportável que a gente nega, que a gente não quer ver porque dói demais, e aí aquilo explode na gente. Né? Então... E sabe o que eu percebo? Primeiro, assim, né? É lindo, né, pensar que a gente se cura no coletivo, né? Então, eu não tenho dúvida, né, que mais uma voz, né, falando sobre isso. Então, assim,
Eu sei que é difícil, eu sei o tanto que é difícil de falar e de gritar e de comunicar publicamente, né, que você já foi abusado, né? Eu acho que principalmente assim, se a gente considerar que geracionalmente é como se fosse um tema proibido, né, um tema intocável, né? Então é a gente ir, inclusive, contra, né, esse ensinamento social mesmo, né, que nos foi ensinado, né? Então acho que é um assumir de uma autoria nesse sentido da fala, assim. E aí eu vejo que são muitas coisas, assim. Eu acho que primeiro a ferramenta da escrita, eu acho que é fenomenal, assim, para isso, sabe? Principalmente porque muitas vezes a criança, né, que foi abusada ou adolescente, muitas vezes não consegue falar daquilo. Mas ela não consegue falar, mas às vezes consegue escrever sobre. Então, durante toda a minha vida, para mim poder ir digerindo essa questão do abuso, eu fiz as páginas matinais, que não eram tão matinais, né, mas era assim, toda vez que estava doendo no peito, que eu sentia a dor, que eu não entendia o que era que eu estava sentindo ali naquele meu corpo, eu pegava um papel e escrevia. Então, eu tenho cadernos e cadernos, né, escritos sobre isso. E o que eu acho que foi mais mágico, assim, sabe, Cris? Foi que eu escrevi um poema quando eu tinha 15 anos de idade e que eu estava ali começando a vivência sexual. Eu escrevi, né, que eu estava sentindo aquela dor ali, eu escrevi sobre isso. E, assim, num susto, né, que foi num susto mesmo, que foi em 3 minutos que a gente estava ali no curso, eu reescrevi esse poema, né? Então, foi muito bonito, assim, reescrever esse poema no Caminhos da Autoria. Eu também agradeço muito, né, esse momento de reescrita. E eu acho que é muito importante a gente trocar essas experiências, porque é uma dor e uma marca corporal tão profunda, que é como se, quando a gente pensa nisso, é como se a gente tivesse aquela sensação, né, neurofísica mesmo, fisiológica, de voltar lá para aquela fase da criança ou da adolescência, daquele momento em que você foi abusado, sabe? Só que você pode, inclusive, estar sentindo mesmo no corpo aquele momento do abuso, mas você agora tem a maturidade da sua vida adulta, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso que é a potência da escrita. Sim. Quando você sofre um trauma como esse, o seu cérebro, ele registra uma orquestra fisiológica do que aconteceu no seu corpo naquele momento. O coração acelerou, as costas enrijeceram, doeu a cabeça, doeu o ventre, doeu não sei aonde. E acontece ali um registro daquilo. Toda vez que você lembra desse fato, aquela orquestra fisiológica é acessada, é acionada de novo e você sente as mesmas coisas como se tivesse acontecido aquilo. Porque tudo é linguagem. Inclusive, esse registro que o cérebro faz é um registro de linguagem. Então, por que escrever ajuda? Primeiro que quando eu escrevo numa situação em que eu não estou preocupada com a ortografia, eu não estou preocupada em aquilo fazer sentido, eu simplesmente escrevo para soltar, eu estou pegando algo que está aqui em mim, no meu processo cerebral, fisiológico, mental, emocional, psicológico, que está aqui intangível, não pode tocar, não, né? É uma coisa intangível, e eu dou um corpo para aquilo, fora de mim. E qual é esse corpo? O texto. Então, o texto é você dar corpo para algo que você está sentindo fora de você. Você dá materialidade para aquilo e você consegue olhar para aquilo com certo distanciamento. E qual que é o primeiro passo? Se esvaziar dessas imagens. Se desapegar desse passado. Já passou. Já passou. Eu posso me despedir disso. Eu posso aceitar que aquilo foi um momento que aconteceu comigo, eu posso aceitar que essa realidade aconteceu comigo e me desapegar, porque é uma decisão importante.
né? E eu tô falando isso como alguém que também passou por isso. Não vou falar aqui do meu caso, porque a gente está falando de você. Né? Então, eu posso falar porque eu vivi isso. Então, tem um momento em que você precisa decidir acortar mesmo, acortar. Aconteceu, essa é a minha história. Aconteceu. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Então, essa palavra que você peneirou, que você ressignificou, é essa sua declaração, né? Essa sua declaração, porque você fala que ao acontecer o abuso, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser acarinhado, ele precisa ser visto, mas ele precisa ser denunciado. E é isso que precisa ser feito. O que que tem que ser feito? Tem que ser denunciado, tem que chamar a polícia, tem que ter o afastamento, porque na maioria das vezes é alguém de dentro de casa. Tem que fazer tudo isso. Foi feito. Agora eu preciso trabalhar a aceitação do que aconteceu, de que isso faz parte da minha história de vida e eu preciso decidir soltar isso. Porque se eu fico presa naquilo, eu fico reproduzindo aquela violência, né? E muitas vezes eu reproduzo aquela violência, eu mesma cometendo violência contra mim também, sabe? Então é muito importante a gente decidir. Se desapegar do passado, vou te passar a palavra, Si. E, a partir de agora, essa programação que foi feita dessa orquestra fisiológica no momento desse abuso, quando você reescreve isso, você está construindo um outro caminho neural para esse assunto. E aquele caminho do dia da dor, do dia da violência, ele vai ficar cada vez mais esquecido. E qual é o caminho neural que você vai fortalecer? É o caminho do ressignificar, da reintegração de posse do seu corpo, sabe, Si? Eu acho que tem dois aspectos assim que você coloca que me chamam assim, né, até na ansiedade de falar mesmo, né? Eu acho que primeiro essa questão da dor, né? A gente ressente tanto até no próprio corpo, né, a vivência, que às vezes nos dá medo, sabe, de encarar essa dor. E aí eu vejo que o papel da reescrita é interessante, inclusive nesse sentido, sabe? Porque eu posso pegar a caneta, começar a escrever, e está doendo muito, eu posso simplesmente parar. Eu posso dar pausa e respeitar, inclusive, o meu momento. E aí, quando eu estou em um outro momento, eu posso, inclusive, já reler aquela parte que eu sistematizei e continuar a reescrever, né, a história. E isso, às vezes, é muito potente, assim. Porque, por exemplo, por que eu né, no momento de profunda dor, tive coragem de trazer esse tema do abuso como causa? Porque já estava doendo tanto, mas tanto, né? Eu já estava passando por tanta dor que eu resolvi falar assim, quer saber de uma coisa? Vou ter coragem agora de pegar todas as dores e enfrentar todas essas dores. Eu não quero mais nada debaixo do tapete. Mas foi só por conta disso, sabe? Então eu agradeço, né, de certa forma, já tinha superado, né, já conseguia estar com outra pessoa, não tinha mais problema de, né, nenhuma questão de contato físico, de conexão, né, mas doía ainda para poder falar, não tinha condições de falar, né, por mais que eu já tinha ressignificado, mas aí eu vejo que é isso, que às vezes é essa dor. E outra coisa que eu vejo que é muito importante, sabe, Cris, é porque tem a dor também da não palavra, do não ser escutado, do não conseguir falar. E muitas vezes isso é inclusive ensinado para a criança e para o adolescente, de não falar. Além de você ser abusado, você é ensinado a uma outra violência de que você não pode contar, como se fosse uma vergonha para a família, uma vergonha social. Então, quando eu falo que a gente se cura no coletivo,
é porque a gente também precisa do coletivo para se curar em todas as instâncias, inclusive social e política. Então, quando a gente não denuncia, né, quando uma mãe, que às vezes, ou um pai, não denuncia, eu respeito e acolho imensamente, né, a dor dessa mãe e desse pai que está doendo tanto que ele também está sendo silenciado de não conseguir falar. Ele está com tanta vergonha e como se ele com tanta culpa, que não é culpa dele, mas é como se a culpa fosse tão profunda, né, que tipo, como que eu não protegi o meu filho, como eu não protegi a minha filha. Mas não é impossível, né, a gente estar o tempo todo junto, a gente proteger nesse sentido. Então, a responsabilidade não é dele, mas, já que está doendo, encare essa dor, sabe? Traga essa dor social para a gente poder, inclusive, ter uma ação política de mudar essa sociedade nossa machista, essa sociedade nossa violenta, e ressignificar, reescrever a sociedade. Então, quando você denuncia, você está tendo a oportunidade de pegar a caneta, a autoria, e reescrever ali no boletim, inclusive para não acontecer com outra pessoa. Porque o abusador, ele muitas vezes não abusa só uma pessoa, né? Quase que estatisticamente ele vai abusar de muitas, né? E eu, sinceramente, hoje tipo assim, isso é tão resolvido dentro de mim que eu consigo acolher, inclusive, a dor do meu abusador, que, como diz você, talvez ele foi abusado, ou talvez ele estava tão desconectado e tão doente que ele estava sem a reintegração do corpo dele quanto eu. Ele simplesmente reproduziu, sabe? Ou ele reproduziu, ou ele, tipo, qual é o ensinamento, ou qual que é a falta de amor e de cuidado e de cura que essa pessoa não teve acesso. E às vezes ela não teve acesso por essa questão social e política da sociedade doente que muitas vezes a gente vive. Então é a gente trazer esse campo do cuidado, sabe? Trazer esse campo da presença, da essência, da fala, da escrita, sabe? E principalmente, eu acho que para mim o passo mais difícil de conseguir trazer para o mundo essa causa foi de enfrentar a minha mãe, sabe? Porque eu sei que doía nela. Então, assim, é até interessante, porque eu diversas vezes na minha vida escrevo algum texto e a grande maioria das pessoas que o primeiro contato com meus textos costuma ser a minha mãe, sabe? E aí eu não me senti, tipo assim, tranquila para poder mandar esse texto para minha mãe. Ela me perguntou assim, o que você está mexida hoje? Eu falei, não, eu escrevi um texto. Ela falou, deixa eu ler. Aí eu falei com ela, não consigo te mostrar esse texto. Ela me perguntou, mas por quê? É a primeira vez que você fala isso, que você não consegue mostrar um texto para mim? Aí eu parei, pensei. Cheguei com o celular para ela e falei, mãe, tá aqui. Tá aqui o texto. Não é justo eu colocar isso no mundo e achar que você não vai ver, e não é justo comigo continuar calada. E eu vejo que quando a gente traz isso, e a gente vai, inclusive, mostrando pela nossa própria cura, né, que isso não dói mais, eu vejo que isso alivia, inclusive, a dor hoje da minha mãe, sabe? De doer um pouquinho menos nela, porque já não dói mais em mim, então a gente não precisa mais estar doendo. Já virou cicatriz, sabe? Né? Sim. A marca já virou cicatriz. Você sempre vai lembrar, mas você escolheu não sofrer mais por isso. E é isso que a gente precisa trazer, né? A gente pode escolher seguir, porque eu quero comentar várias coisas do que você falou e tem uma pergunta bem importante aqui do André. Eu fiquei muito emocionada com o que você falou, Sim. Muito mesmo, muito emocionada. É muito importante a gente registrar toda essa reflexão que você está trazendo por meio dessa live aqui, sabe?
As pessoas merecem saber que elas podem seguir em frente, porque quando eu nego alguma coisa por conta da dor, no caso que você falou dos pais, né? Porque é batata, né? A gente é silenciado mesmo, não conta pra ninguém, não, abafa isso, não vamos contar pra ninguém, senão pode acontecer uma coisa pior. E esse silenciamento que a Dani comentou aqui, né? A dor desse silenciamento também é uma outra violência, como você bem colocou, para quem sofreu um abuso, mas também é uma violência autoimposta desses adultos, né? E aí eu vejo que esse silenciamento é uma negação, é uma forma de negar essa realidade que aconteceu. É como se você estivesse diante de um lixo podre e você dá um jeito de esconder aquele lixo, de negar aquela realidade. E quanto mais a gente nega qualquer realidade, mais a gente fica preso nessa realidade. Então, o convite que você está fazendo para a gente hoje, Si, é encarar essa realidade, é olhar para essa realidade com respeito. Eu vejo que tem respeito, toda essa história que você viveu, que já foi de dor, que já foi de revolta, que já foi de tanta coisa, hoje ela está mais como, me corrija se eu estiver errada, né? Mas eu sinto que você está olhando de um lugar de muito respeito para essa que é a sua história. Né? Então, a primeira coisa, gente, é dizer sim para a nossa história do jeito que ela é. Inclusive, com todas essas tragédias sociais que a gente vive. Né? Então, o André perguntou aqui, e como perdoar o abusador? Ele deve ser perdoado? Você quer responder essa pergunta, Si? Eu acho que, assim, a primeira coisa que quando a gente fica, eu acho que guardando mágoa de alguém, né, ou raiva, ou qualquer sentimento negativo, primeiro você está alimentando o seu próprio sentimento negativo, sabe? Então, a pergunta que eu faço é se faz bem para você não perdoar, sabe? Isso eu acho que é a primeira pergunta, assim. Então, assim, não me faz bem não perdoar. Eu quero ter contato com o meu abusador, quero encontrar com ele de novo, quero, né, inclusive, lógico, tenho medo, né, hoje em dia eu não tenho mais contato com o abusador, né, não sei da existência dele, se ele está vivo, se ele está morto, tal, inclusive me convidaram, quando eu comecei a colocar, me convidaram para poder achar ele, né, e denunciar e fazer a denúncia, né, mas eu não consegui encontrar, não sei o nome completo, só sei o primeiro nome, né, então eu não consegui fazer esse processo, então eu não sei nem se ele está vivo, sabe? Mas eu acho que tem inclusive esse medo do reencontro, sabe? Acho que é um medo eterno do reencontro com o abusador, assim. E eu acho que ainda é mais cruel. Eu trabalhei 10 anos, né, Cris, num projeto social, assim. E às vezes, né, as pessoas, mais do que simplesmente não ser denunciado, eu tive casos de crianças que teve que negar o abuso na justiça. Porque, às vezes, o abusador era o que sustentava a casa, né? Então, quando chegava no processo lá na frente e que fosse cortar essa verba da casa, né, as famílias pressionavam, inclusive, para você negar. Então, eu acho que ainda é um peso ainda maior, assim, sabe? E, assim, eu acho que eu perdoo, sim, sabe, por uma questão histórica. Eu acho que a gente não pode... E acho que isso eu aprendi muito no projeto social, assim, na vivência. Às vezes a gente analisa um fato, né, como se fosse pontual. E muitas vezes o fato, ele acontece numa questão atemporal mesmo, né, que traz uma história. Então, assim, eu não posso
posso julgar que não foi legal e que é uma coisa que a gente não deve fazer independente de qualquer coisa. É uma não cultura, como eu disse no texto, né? Mas a gente, tipo, não sei, sabe? Por exemplo, assim, quando eu trabalhava em projeto social, o pessoal tem muito preconceito, por exemplo, aquele menino é um traficante. Porra, vai ver a vida daquele menino se ele teve a opção de ser outra coisa sem ser traficante. Então eu não sei qual que é a história de vida do meu abusador para poder ser eu que vou julgar a dor dele. Eu julgo a atitude, sabe? Eu julgo a atitude e acho que isso realmente tem que ser abolido, tem que ser condenado, tem que ser denunciado, tem que ser trago para a realidade. Mas, se a gente olhar nessa questão, né, como a Lorena traz aqui na perspectiva sistêmica, né, eu não sei se ele é mais agressor ou vítima. Eu não sei a história dele, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar de uma forma sistêmica mesmo, né, de olhar para o social. E aí eu acho que é nesse ponto que é fundamental que a gente vai para onde que a gente está no fractal da nossa vida e nessas conexões, né? Que a gente é um fractalzinho. Sim, inclusive, se... Nosso tempo está acabando, né? Está acabando. A Romênia chegou! Oi, Romênia. Romênia é uma inspiração de vida no projeto aí. Foi uma mestre para mim no projeto social, acompanhou os 10 anos aí. Gratidão, Romênia. E eu queria, assim, só no finalzinho, se me permite o agradecimento final, eu queria agradecer muito uma conexão que eu tive na minha vida que me fez encarar esse tema do abuso, que foi com a Joana Maranhão. Né? Eu tive a honra de, no finalzinho do projeto, trabalhar com a Joana Maranhão e ver ela trazendo esse tema do abuso e conversando com as crianças, que sim, a gente precisa conversar com as crianças sobre isso, né? É uma outra coisa que a gente não pode ficar calado. E aí eu queria trazer esse agradecimento, porque se hoje eu tenho coragem de falar desse tema e de trazer esse tema, é porque ela teve coragem de trazer esse tema na vida dela e, inclusive, ter uma lei em nome dela que permite, né, que depois que você faz 18 anos, o crime ainda não prescreveu por conta da luta dessa mulher. Então, eu honro aqui a luta dela e me junto a essa luta de trazer esse tema do abuso, né, parece social. Para a gente se curar no coletivo. Ana Maranhão, viva para essa autoria que ela... Isso é uma autoria, como você bem disse, né, Si? Você levantar essa bandeira, você trazer luz, né, a partir da sua experiência para tantas meninas, é uma autoria. E sabe o que eu estou pensando, Si? Teve uma amiga minha que me contou recentemente que também teve essa experiência de abuso, eu não sabia, e eu li a sua palavra peneirada para ela. E a gente chorou muito juntas. E aí ela falou para mim algo, ela já tem mais de 40 anos. Ela tem mais de 40 anos. E ela estava tão bloqueada nisso que ela virou para mim e disse que assistiu uma notícia no jornal falando sobre abuso, só que foi um abuso do tipo pegar, colocar a mão dentro da calcinha, sabe? E aí ela ficou chocada, porque para ela, abuso era só aquele ato, né, mais, como é que eu vou dizer? Me ajuda aí. De penetração, né? De penetração, gratidão. De penetração, né? Só que não. E é importante a gente falar isso aqui também, né? O que é o abuso? Tem várias formas várias formas de abuso, não é só a penetração. Passou a mão sem a pessoa autorizar, é abuso. Até uma Eu acho que é mais do que isso, sabe, Cris? Até aquela olhada que os homens dão na rua para as mulheres, né? Aquilo é um abuso, sim.
A Joana, né, ela classifica, ela fala de uma forma muito interessante e que eu conecto com isso, sabe? Que qualquer conexão que não foi autorizada ou não foi permitida é um abuso, sabe? Então é uma violação, né, seja do corpo ou seja do olhar, qualquer conexão, né, seja do falar, de uma cantada, de uma, sabe? Você não permitiu, é um abuso, em menor ou em maior grau, mas é um abuso, sabe? E aí eu acho que a gente pode fazer lives e mais lives, né? Falando dos abusos da vida, porque se a gente pega isso, a gente não tem, não é nem só o abuso sexual, né? Esse é só um deles. A Rô tá aqui falando pra gente que até expor as crianças a pornografias, né? Também é um abuso. Sim. A professora Gina Vieira tá aqui. Bem-vinda, Gina! Que delícia você aqui. Nós estamos falando de um assunto que você vai amar. Gente, nós já estamos encerrando aqui o nosso momento. E eu quero trazer uma imagem aqui, se eu vou passar para você finalizar, mas antes eu quero trazer uma imagem que veio aqui no meu coração, de um texto que eu escrevi sobre uma reflexão de que eu não sou caminhão de lixo, eu sou caminhão de coleta seletiva. Eu não fico acumulando lixo dentro de mim. Por isso que eu preciso perdoar o meu abusador. Eu preciso não. Eu quero pegar esse lixo, pegar essa dor, eu quero reescrever essa palavra, eu quero me liberar, eu quero aceitar que essa realidade aconteceu, que já passou, que eu fiz o que eu podia fazer naquele momento e eu quero me abrir para a vida. E eu quero pegar esse lixo que está podre dentro de mim e fazer uma coleta seletiva dele. O que é coleta seletiva? É quando você não desperdiça nada. Você faz a separação do lixo, destina o lixo para cada... Ah, esse lixo aqui pode virar adubo? Vai para adubo. Esse aqui pode virar artesanato? Vai para artesanato. Nada. Eu não preciso jogar nada fora. Nada do que aconteceu comigo eu preciso jogar fora. Tudo eu posso aproveitar e fazer disso uma coisa nova. Uma coisa que seja uma homenagem para a vida, sim. E é assim que a gente segue na vida. Pegando o lixo que foi depositado na gente, ou que a gente mesmo produziu, e fazendo desse lixo uma coleta seletiva. Esse é o nosso trabalho. E esse é o poder da reescrita. Porque quando eu faço a peneira dessa palavra, eu não jogo nada fora. Eu pego aquelas pedrinhas ali da peneira e eu vou construir alguma coisa com aquilo. Né? Porque nada acontece por acaso e nós estamos vivendo em sociedade. Né? Foi o que você falou e essa é a sua palavra. Se coletivo e cuidado é a sua palavra. São palavras suas que te definem assim. O coletivo e o cuidado. Né? E a gente adoece junto, mas a gente se cura junto também. E é por isso que é tão importante a gente estar numa comunidade. E a gente tem aqui no Caminhos da Autoria uma comunidade de aprendizagem. Uma comunidade para que justamente a gente não venha aqui só se alimentar de conteúdo. Não. A gente vem aqui, pelo contrário, para se esvaziar primeiro, para abrir espaço, porque a gente está lotado de coisas que não têm significado, que estão apodrecendo e que estão fazendo a gente tomar um caminho que a gente não quer. A gente está querendo ir para a Alexânia, né? Bom, não vai dar para dar esse exemplo porque vocês não conhecem as pistas aqui de Brasília. Mas a gente está querendo ir para a direita, só que tem dinâmicas sistêmicas levando a gente para a esquerda. Então, a gente precisa ir tomando consciência disso junto. Uma segurando na mão da outra, uma lembrando a outra de que sim, aquela frase que você trouxe no início, Simone, a gente tem escolha. E a autoria, o primeiro passo é esse. É você descobrir que você é um ser de linguagem
e depois você descobrir que você tem escolha. Que se você está vivendo essa vida, se você tem a história que você tem, ela é um resultado de uma programação linguística, discursiva, e se ela é resultado dessa programação, você pode escolher quais são as palavras que vão escrever uma história diferente para a sua vida. E quanto àquelas palavras que me marcaram, que eu não posso mudar, eu não posso excluir, eu não posso tirar a palavra abuso da minha vida, mas eu posso reescrever essa palavra. Eu posso, né, tomar posse do meu corpo, pegar minha caneta, usar minha voz e reescrever essa palavra. Isso eu posso fazer. Então, que prazer, que presente, que festa poder falar desses assuntos com você de uma forma tão leve, tão profunda, tão esclarecedora e puxando para o mais, né? Que esse é o nosso papel aqui, é puxar tudo para o mais, para o amor, para a luz, para o fluxo de vida. É isso que a gente quer fazer. Então, te agradeço e passo a palavra para você também fazer seus agradecimentos. Eu que te agradeço, Cris, assim, né? Essa potência, assim, que você é, né? E de trazer com tanto amor e proporcionar um ambiente de tanta confiança, né? Que eu fui chegando, né? Tinha perdido já as 2 aulas do curso e cheguei ali e nos primeiros 5 minutos eu já estava pronta para poder ressignificar essa palavra. Em um texto que eu não precisei nem reescrever, de tão que veio da alma, eu não troquei nenhuma vírgula, sabe? E é por conta desse ambiente, né, de aprendizagem que você consegue criar no Caminhos da Autoria, por você estar conectado também com esse cuidado com o humano e com esse sonho de construir futuros, né, desejáveis. Então eu agradeço, honro demais essa conexão, sei que é só o início dessa conexão e me coloco principalmente à disposição, sabe? Eu acho que esse ano eu consegui enxergar o abuso a ponto de fazer um mapa mental de tudo que eu aprendi com abuso na minha vida. E eu agradeço, né, esse aprendizado porque eu consegui ter esse olhar sistêmico para abuso na minha vida. E se hoje eu sou coletivo e cuidado, é porque eu tive que aprender a ser coletivo e cuidado para me curar nessa cura do abuso e enfrentar isso de certa forma sozinha, porque eu só fui contar para a família anos depois, né? Eu mesmo só denunciei anos depois. Então, eu acho que eu, né, trago isso e me coloco em conexão, em disponibilidade para qualquer pessoa que estiver assistindo isso, que quiser se conectar, né, e quiser trocar experiência. A vida se faz nesse conectar. E eu estou de braços abertos, com a maior profundidade da minha alma, com toda a minha experiência, para poder conectar e contribuir com quem quer que seja, pegar na mão, para a gente junto, né, vivenciar essa dor, sentir, chorar e rir, né, e rir da dor, porque hoje eu consigo ter a felicidade de ter vivido o abuso, porque ele me constituiu, ele faz parte da minha essência, e eu consigo perceber essa felicidade mesmo na dor profunda que ela vem. Então eu queria terminar com essa palavra de felicidade e gratidão de participar do Caminhos da Autoria. Ai, suspiros, suspiros, suspiros! A Romênia está aqui falando que você é uma inspiração. Até uma minha cunhada linda está dizendo que essa live foi um presente. Obrigada por multiplicarem, dividindo suas histórias. Gratidão, gratidão pela companhia de vocês. Olha, 19 pessoas aqui até o final e a gente já está atrasado 10 minutos. E eu vou terminar esse nosso momento lendo... Com a imagem. Hã? Eu gostei da imagem do caminhão do lixo. Então, leia. Sim, sim. Olha, eu quero terminar esse nosso momento lendo um texto muito especial sobre o poder da reescrita. Eu comecei a live lendo um texto e vou terminar lendo um texto. Reescrever é tornar a escrever.
é ver e rever mais uma vez aquilo que a distração nos tirou. É descobrir o que já estava lá, mas a gente não tinha percebido. É ter de volta as infinitas possibilidades que a escolha de cada palavra expressa. Ao escolher uma palavra, você desiste da outra. Ao escolher um verbo e não um substantivo, você está escolhendo o movimento e não a observação. É a oportunidade de reler memórias, acontecimentos, sentimentos e verificar o que está sendo repetido na sua vida. Se há algo que está situado num padrão de comportamento que nem começou em você. É a chance de colocar ali naquela folha em branco outras palavras que expressem quem você é e não o que outras pessoas dizem que você é. É a hora de identificar palavras, de cortar algumas outras, sentir como o texto é construído por meio da sua escolha linguística, é sair da cópia. Sua escolha linguística é sua escolha de vida. Reescrever é olhar para as palavras mundo que estão ocupando espaço interno com dores, ressentimentos e mágoas e escolher peneirá-las. Ou seja, reconhecer os aprendizados e ativar a gratidão pelo ensinamento recebido. Cris Reis, com muito carinho, para cada um de vocês e para você que está assistindo a gravação dessa live agora, um super beijo. Que festa da autoria com Simone Catalã, da Plataforma do Cuidado. E a gente segue na nossa festa da autoria, recebendo pessoas incríveis essa semana. Zezé Monteiro, Mariana Leles, Rai Oliveira vai estar por aqui essa semana. Eu espero você. Com muita gratidão, presença e conexão. Gratidão, Si! Gratidão, Cris, e gratidão a todo mundo que está aqui, que o apoio de cada um nos movimenta. Arro, beijão!